Jesus Cristo vai visitar sua família agora. Oração com unção que traz paz e descanso. Algo está diferente na sua casa. Você sente isso mesmo quando ninguém fala nada. Existe um peso no ar, uma tensão silenciosa que não aparece nas fotos, mas aparece no olhar. As conversas ficaram curtas. As respostas, impacientes. O silêncio, longo demais. E dentro de você nasce uma pergunta que insiste em voltar. O que está acontecendo com a minha família? Você tenta organizar tudo pela lógica. Analisa comportamentos. Revê decisões. Pensa no que poderia ter feito diferente. Como alguém que busca clareza através da razão, você tenta encontrar a causa para corrigir o efeito. Mas quanto mais pensa, mais percebe que nem tudo se resolve apenas com argumentos. Existem ambientes que mudam por dentro antes de mudarem por fora. Existem crises que não começam na mesa da sala, começam no invisível. Talvez você esteja cansado de ser o forte, cansado de manter a estrutura enquanto por dentro sente que algo está desmoronando. Você ora, mas às vezes parece que suas palavras batem no teto. Você pede paz, mas o coração continua acelerado. E então surge outra pergunta silenciosa. Deus ainda está vendo minha casa? Ouça isso com atenção. Em Apocalipse 3:20, Jesus declara: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Isso não é metáfora distante. É movimento. É iniciativa. Jesus não espera a casa ficar perfeita para entrar. Ele bate justamente quando algo está desalinhado. Ele se aproxima quando o ambiente está confuso. Ele toma a iniciativa quando você já não sabe mais por onde começar. Talvez você esteja esperando que alguém mude primeiro, que o outro peça perdão, que a situação se resolva sozinha. Mas a visita de Cristo começa quando alguém decide abrir a porta. E essa decisão pode começar agora, dentro do seu coração. Não é sobre religião, é sobre presença. A presença real do Senhor Jesus Cristo invadindo o espaço onde existe tensão, medo e desgaste emocional. Lembre-se do que aconteceu em Lucas 19:5. Jesus olhou para Zaqueu e disse que precisava ficar em sua casa naquele dia. Ele não pediu permissão aos críticos. Ele não esperou aprovação externa. Ele decidiu entrar. Quando Jesus decide visitar um lar, ele não entra como convidado frágil. Ele entra como Senhor. Ele entra para reorganizar prioridades, restaurar valores, reacender o que estava apagado. Talvez sua casa precise menos de argumentos e mais de presença divina. Talvez precise menos de cobranças e mais de intervenção espiritual. Você pode ter tentado resolver tudo com diálogo, com esforço, com controle. Mas existe um ponto em que a razão reconhece seus limites. E quando a razão reconhece seus limites, a fé encontra espaço para agir. O Espírito Santo não é espectador do seu sofrimento. Ele é consolador. Ele convence, ele cura, ele revela. Enquanto você escuta estas palavras, ele já está tocando memórias, trazendo à superfície aquilo que precisa ser tratado, acalmando pensamentos que estavam acelerados. Você não está assistindo por acaso. Existe um movimento espiritual acontecendo agora. Talvez você esteja pensando: será que ainda há esperança para minha família? Olhe para a promessa de Jesus. Ele não disse que bateria apenas em casas perfeitas. Ele disse que bateria e que entraria. Isso significa que a iniciativa já partiu do céu. A pergunta agora não é se ele quer entrar. A pergunta é se você está disposto a abrir. Hoje não é apenas mais um conteúdo. É um ponto de decisão. É o momento de parar de tentar sustentar tudo sozinho e reconhecer que sua casa precisa da presença ativa de Cristo. E no final deste vídeo, eu vou conduzir uma oração profética poderosa pela sua família. Não será uma oração mecânica. Será um ato de entrega consciente. Um momento em que você vai declarar que Jesus não é apenas visitante, mas Senhor do seu lar. Mas antes de orarmos, você precisa compreender o que realmente acontece quando ele entra. Porque quando Jesus atravessa a porta de uma casa, o ambiente não permanece o mesmo. E é isso que vamos entender agora. Quando Jesus entra em uma casa, o ambiente muda antes mesmo que as pessoas percebam o que está acontecendo.
não é apenas uma sensação emocional. É uma reorganização espiritual. É como se a atmosfera fosse ajustada por dentro, como se algo invisível começasse a se alinhar. Você já entrou em um lugar e sentiu paz sem saber explicar? A presença define o ambiente. E quando a presença é de Cristo, o ambiente responde. Em Lucas 19:5, Jesus olha para Zaqueu e diz que precisava ficar em sua casa naquele dia. Observe a firmeza dessa declaração. Ele não perguntou se era conveniente. Ele afirmou que era necessário. Existe uma necessidade divina de visitar lares. Existe um propósito espiritual quando Jesus decide atravessar a porta de uma família. Ele não entra por curiosidade. Ele entra por missão. Talvez sua casa esteja vivendo dias de desordem emocional, pequenas discussões que se acumulam, palavras que ferem mais do que deveriam, olhares que evitam contato. Você pode até manter a rotina funcionando, mas por dentro sente que algo está fora do lugar. E aqui está uma verdade racional e espiritual ao mesmo tempo. Todo efeito visível tem uma causa invisível. Se o ambiente está pesado, algo precisa ser tratado na raiz. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, não mudou apenas o endereço, mudou o coração do dono da casa. A presença de Cristo gerou consciência, gerou arrependimento, gerou transformação prática. Zaqueu decidiu devolver o que havia tomado injustamente. A visita produziu mudança concreta. Isso revela um princípio eterno. Onde Jesus entra, a verdade aparece e a transformação começa. Talvez você esteja esperando que alguém da sua família mude, que o outro reconheça erros, que a situação se resolva externamente. Mas a transformação começa quando a presença de Cristo encontra um coração disponível. Não começa com gritos, não começa com imposição, começa com revelação. O Espírito Santo toca primeiro o interior para depois ajustar o exterior. Você pode perguntar, como sei que ele está entrando? A resposta é simples e profunda. Quando Cristo entra, aquilo que estava escondido começa a incomodar. O orgulho perde força. A indiferença começa a ser confrontada. A consciência desperta. Não é culpa destrutiva. É convicção que conduz à cura. O Espírito Santo age com amor, mas também com verdade. Perceba algo importante. Jesus escolheu a casa de um homem criticado pela sociedade. Isso significa que ele não espera a reputação perfeita para agir. Ele não visita apenas lares exemplares. Ele entra onde há necessidade. Ele entra onde existe carência espiritual. Ele entra onde alguém está disposto a descer da árvore do orgulho e abrir a porta. Talvez o que sua família precisa não é de mais controle, mas de mais rendição. Não é de mais argumentos, mas de mais presença de Deus. Quando Cristo assume o centro, as prioridades se ajustam. As conversas mudam de tom. A paz começa a ocupar espaços que antes eram dominados por tensão. Existe uma lógica espiritual aqui. Se a causa do peso é espiritual, a solução também é espiritual. Não se trata de ignorar responsabilidades humanas, mas de reconhecer que a presença de Jesus redefine a estrutura do lar. Ele entra como Senhor. Ele reorganiza valores. Ele restaura a ordem que foi perdida. E aqui está o ponto decisivo. Jesus não apenas visita para observar o problema. Ele entra para iniciar um processo de restauração. Quando ele pisa em um ambiente, algo começa a ser tratado. Talvez não de forma instantânea aos olhos humanos, mas real no mundo espiritual. A visita de Cristo não é simbólica, é transformadora. Se você deseja que sua casa mude, permita que ele entre não apenas na sala, mas no coração de cada decisão. Porque no próximo momento, vamos entender que, quando Jesus entra, ele não apenas muda o ambiente, ele confronta aquilo que está adoecendo a família e começa a curar pela raiz. Quando Jesus visita uma casa, ele não entra para observar em silêncio. Ele entra para transformar. Ele não se senta como espectador das dores da família. Ele se levanta como Senhor sobre aquilo que está adoecendo o ambiente. E aqui está algo que você precisa entender com clareza. A presença de Cristo nunca é neutra. Ela sempre produz movimento. Em Mateus 8, 14 e 15, Jesus entra na casa de Pedro e encontra a sogra dele com febre. A febre não era apenas um detalhe físico.
Era um estado que impedia aquela mulher de servir, de se mover, de viver plenamente. O texto diz que Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Não houve processo longo. Houve autoridade. Houve toque. Houve resposta imediata. Agora pense na sua casa. Que tipo de febre espiritual pode estar presente? Talvez não seja uma doença visível, mas é algo que consome energia, ressentimento antigo, ansiedade constante, irritação que explode por pequenas coisas, frieza espiritual que afastou a família da oração. Essas febres não aparecem em exames médicos, mas aparecem nas atitudes diárias. Assim como naquela casa, Jesus não ignorou o problema. Ele tocou. O toque de Cristo representa intervenção direta. Ele não envia apenas conselhos, ele libera poder. Quando ele toca uma área da sua família, aquilo que estava inflamado começa a se acalmar. Aquilo que estava descontrolado começa a se alinhar. Talvez você esteja tentando controlar as reações de todos ao seu redor, tentando administrar conflitos com esforço humano. Mas existe algo que você precisa reconhecer com humildade e lucidez. Algumas febres só saem quando Jesus toca. Não é questão de argumento, é questão de autoridade espiritual. Perceba que o texto diz que, depois de curada, ela se levantou e passou a servi-los. A cura restaurou função. A cura devolveu propósito. Quando Cristo remove aquilo que está adoecendo sua casa, ele não apenas tira o problema, ele devolve vida, devolve disposição, devolve alegria no convívio. Talvez a febre na sua família seja emocional. Pessoas convivendo, mas distantes por dentro. Talvez seja espiritual. A oração ficou rara. A leitura da palavra foi esquecida. A presença de Deus deixou de ser prioridade. E o ambiente começou a esfriar. Quando o espiritual esfria, o relacional sofre. O Espírito Santo age como aquele que revela a causa da febre. Ele mostra onde começou o distanciamento. Ele traz à consciência aquilo que foi acumulado ao longo do tempo. Não para condenar, mas para tratar. O toque de Jesus cura, mas a revelação do Espírito prepara o terreno para a cura. Talvez você esteja esperando uma grande mudança externa, mas a transformação começa com um toque invisível que reorganiza o interior. Jesus não precisa de muito tempo para agir. Ele precisa de acesso. Ele precisa que alguém permita a intervenção. Se Cristo entrasse hoje na sua casa e tocasse exatamente na área que está mais sensível, o que ele encontraria? Orgulho, cansaço, medo. Seja honesto consigo mesmo. A cura começa quando reconhecemos a febre. E aqui está a esperança. Assim como naquela casa, a febre pode sair. A ansiedade pode perder força. O ressentimento pode ser quebrado. A frieza pode ser substituída por um novo ardor espiritual. Porque quando Jesus decide transformar, ele vai direto à raiz. Mas existe uma situação ainda mais intensa do que uma febre. Existe um momento em que as pessoas dizem que já não há mais solução. E é sobre isso que vamos falar agora. Existem momentos em que a situação dentro de casa parece mais grave do que uma febre. Parece morte. Silêncio absoluto. Esperança encerrada. Em Marcos 5, 38, 42, Jesus chega à casa de Jairo e encontra um ambiente de choro, desespero e declarações definitivas. As pessoas diziam que a menina estava morta. Para elas, tudo havia terminado. A lógica humana já tinha fechado o caso. Talvez você conheça esse sentimento. Quando alguém diz que seu casamento não tem mais jeito. Quando você começa a acreditar que o respeito acabou, que o amor esfriou, que o diálogo morreu. É como se emocionalmente algo tivesse sido declarado sem vida. E quando a mente aceita essa sentença, o coração começa a se preparar para desistir. Mas observe a atitude de Jesus. Ele não concorda com o diagnóstico final das pessoas. Ele diz que a menina não estava morta, mas dormia. Ele não negava a gravidade da situação. Ele redefinia a perspectiva. Enquanto todos viam fim, ele via possibilidade. Enquanto todos enxergavam perda, ele via milagre. Essa é a diferença entre a visão humana e a visão divina. A razão analisa fatos,
A fé reconhece a autoridade superior aos fatos. Quando Jesus entra em um ambiente onde todos decretaram morte, ele traz uma nova palavra. E a palavra dele tem poder criativo. Ele toma a menina pela mão e diz para que se levante. E ela se levanta. Agora pense na sua família. Existe algo que você já declarou como perdido? Um relacionamento desgastado? Um filho distante? Um sonho que foi abandonado? Talvez você já tenha aceitado que certas coisas nunca mais serão como antes. Mas quando Cristo entra, ele não pergunta qual foi o veredito das pessoas. Ele estabelece o veredito do céu. É importante perceber que Jesus retirou da casa aqueles que riam e duvidavam. Nem toda voz deve permanecer no ambiente quando Deus está prestes a agir. Talvez sua casa esteja cheia de palavras negativas acumuladas ao longo do tempo. Frases que feriram. Declarações que enfraqueceram a esperança. O Espírito Santo começa limpando o ambiente dessas vozes. Quando Jesus segurou a mão daquela menina, ele demonstrou proximidade. O milagre não foi distante. Foi pessoal. Ele toca o que parecia sem vida. Ele fala diretamente ao que estava imóvel. Isso revela algo profundo. Cristo não age apenas em grandes templos. Ele age dentro da casa. Ele age no quarto. Ele age no lugar onde a dor é mais íntima. Talvez sua fé esteja fraca porque você tem ouvido mais as vozes do medo do que a voz de Cristo. Mas a presença dele muda o ambiente emocional. Onde havia lamento, surge expectativa. Onde havia desespero, nasce confiança. Não porque a situação era simples, mas porque a autoridade presente era maior que o problema. Existe algo racional e espiritual aqui. Se Jesus tem autoridade sobre a morte física, quanto mais sobre situações emocionais e espirituais dentro de um lar. Aquilo que pareceu morrer pode ser reerguido. Aquilo que perdeu movimento pode voltar a viver. A visita de Cristo não é simbólica, é restauradora. Talvez você precise permitir que ele entre exatamente na área que você já considerou encerrada. Não para ouvir novamente que acabou, mas para ouvir uma nova palavra. Porque quando Jesus fala, o que estava imóvel se levanta. E ainda existe outro aspecto dessa visita. Não é apenas sobre ressuscitar o que morreu. É também sobre restaurar a comunicação e reacender o entendimento entre aqueles que caminham juntos. É sobre isso que vamos falar agora. Existe um tipo de morte que não aparece em atestados, mas aparece nas relações. É quando as pessoas continuam morando na mesma casa, mas já não conseguem se ouvir de verdade. As palavras são ditas, mas não são compreendidas. As conversas acontecem, mas não conectam. O coração fala uma língua, a mente escuta outra. E aos poucos, a distância cresce dentro do próprio lar. Em Lucas 24, 30, 31, vemos 2 discípulos caminhando para Emaús. Eles estavam confusos, decepcionados, frustrados com os acontecimentos. Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles, mas eles não o reconhecem. Conversam com o próprio Cristo e não percebem quem ele é. Isso revela algo profundo. É possível estar perto da verdade e ainda assim não enxergar com clareza. Talvez isso esteja acontecendo na sua casa. Pessoas que se amam, mas não conseguem se entender. Intenções boas que são interpretadas como ataques. Silêncios que escondem mágoas. O problema nem sempre é falta de amor. Às vezes é falta de visão espiritual. O texto diz que quando Jesus entrou para ficar com eles e partiu o pão, os olhos deles se abriram. A revelação aconteceu no ambiente da casa, na mesa, no momento de comunhão. Não foi no caminho da discussão. Foi na presença partilhada. Quando Cristo assume o centro, o entendimento volta. Existe uma lógica espiritual aqui que dialoga com a razão. Se a causa da confusão é uma percepção distorcida, a solução começa com revelação. E quem traz revelação é o Espírito Santo. Ele ilumina pensamentos. Ele ajusta interpretações. Ele mostra intenções reais por trás das palavras. Talvez sua família esteja precisando menos de argumentos e mais de iluminação espiritual. Menos de debates e mais de presença de Cristo no centro da mesa. Quando Jesus parte o pão, ele simboliza entrega, comunhão, reconciliação.
Ele reorganiza o foco. Ele tira os olhos do problema e direciona para a verdade. Perceba que os discípulos disseram, depois que o coração deles ardia enquanto ele falava. O ardor voltou antes mesmo do reconhecimento completo. Isso significa que quando Jesus começa a agir, o interior sente antes de entender totalmente. Talvez você já esteja sentindo algo diferente enquanto ouve esta mensagem. Uma esperança surgindo. Uma paz leve tentando entrar. O Espírito Santo trabalha assim. Ele não força. Ele convence. Ele traz clareza onde havia confusão. Ele restaura pontes que foram quebradas por interpretações erradas. Ele mostra que o outro não é inimigo. O verdadeiro inimigo é a falta de discernimento espiritual. Se Cristo for colocado novamente no centro da sua casa, as conversas começam a mudar. O tom se transforma. O olhar se suaviza. Não porque todos se tornaram perfeitos, mas porque a presença dele reorganiza prioridades. Quando Jesus está à mesa, o orgulho perde espaço. A humildade encontra caminho. Talvez o que sua família precise hoje é de um momento simples, mas profundo. Colocar Cristo no centro novamente. Permitir que ele parta o pão simbólico da reconciliação. Permitir que o Espírito Santo abra os olhos que estavam fechados pelo cansaço emocional. Mas existe algo ainda mais essencial do que restaurar conversas. Existe uma paz que não depende da reação do outro. Uma paz que não depende do comportamento de ninguém. E é sobre essa paz que precisamos falar agora. Existe uma paz que não depende do comportamento das pessoas ao seu redor. Não depende do tom de voz do seu cônjuge. Não depende da obediência imediata dos filhos. Não depende de circunstâncias ideais. É uma paz que nasce da presença, não da perfeição do ambiente. Em João 14:27, Jesus declara: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Observe a profundidade dessa afirmação. Ele não promete ausência de conflito. Ele promete presença ativa em meio ao conflito. Ele oferece a própria paz. A paz que o mundo oferece é condicional. Ela depende de resultados. Depende de estabilidade externa. Quando tudo está funcionando, há tranquilidade. Quando algo sai do controle, a ansiedade volta. Mas a paz de Cristo é diferente. Ela não nasce do controle humano. Ela nasce da confiança na autoridade divina. Talvez você esteja esperando que todos na sua casa mudem para que você finalmente se sinta em paz. Mas isso é uma prisão emocional. Porque você entrega sua estabilidade ao comportamento dos outros. Jesus propõe algo mais elevado. Ele diz que o coração não precisa se turbar, mesmo quando o ambiente ainda está em processo de transformação. Isso não é negação da realidade. É uma escolha consciente baseada na fé. É reconhecer que, mesmo enquanto Deus trabalha na estrutura da casa, Ele pode começar trabalhando dentro de você. A transformação coletiva muitas vezes começa com estabilidade individual. O Espírito Santo atua exatamente nesse ponto. Ele consola no meio da tensão. Ele sussurra a verdade quando a mente começa a criar cenários de medo. Ele reorganiza pensamentos que estavam desordenados. A paz não entra primeiro na sala. Ela entra primeiro no coração. Talvez sua casa ainda esteja passando por ajustes. Talvez existam conversas pendentes. Mas enquanto Jesus está presente, você pode experimentar serenidade interior. E essa serenidade muda sua forma de reagir. Quando você reage com paz, você interrompe ciclos de conflito. Existe uma racionalidade espiritual aqui. Se cada ação gera uma reação, então uma reação guiada pela paz gera um ambiente diferente. Quando alguém decide não responder na mesma intensidade do conflito, a dinâmica muda. E essa decisão é fortalecida pela presença de Cristo. Jesus não prometeu que não haveria tribulações. Ele prometeu que estaria conosco. A paz que ele oferece não é frágil. É sustentada pela certeza de que Deus Pai está no controle. Mesmo quando você não entende todos os detalhes, talvez você precise parar de tentar controlar cada detalhe da sua casa e começar a descansar na soberania de Deus. A paz
É o primeiro sinal de que você entregou o controle. E quando você entrega o controle, o Espírito Santo começa a agir com mais liberdade. Mas paz não é apenas ausência de agitação. Existe algo ainda mais profundo que Cristo oferece. Ele oferece descanso, e esse descanso começa na alma. Existe uma diferença entre estar em paz por alguns minutos e viver em descanso verdadeiro. Muitas pessoas conseguem sorrir na frente dos outros, mas por dentro estão exaustas. A mente não para. O coração vive em alerta. O corpo está em casa, mas a alma continua em guerra. E talvez seja exatamente assim que você esteja se sentindo agora. Em Mateus 11:28, Jesus faz um convite direto. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Observe a lógica desse chamado. Ele não diz para você primeiro resolver tudo e depois ir até ele. Ele chama os cansados. Ele chama os sobrecarregados. Ele chama quem já tentou de tudo. Talvez você esteja cansado de ser o equilíbrio da casa. Cansado de sustentar emocionalmente todos ao redor. Cansado de pensar antes de dormir e acordar já preocupado. Esse tipo de cansaço não se resolve apenas com horas de sono. É um peso interno. É responsabilidade acumulada. É medo silencioso de que algo desmorone. Jesus não apenas oferece conselhos, ele oferece alívio. Isso significa que ele assume parte do peso. Descanso espiritual começa quando você reconhece que não foi criado para carregar tudo sozinho. Deus Pai nunca planejou que você sustentasse sua família apenas com sua própria força. Ele é o sustentador. Existe aqui um princípio que dialoga com a razão. Se você tenta controlar tudo, você se esgota. Se você entrega o que não pode controlar, você preserva energia para aquilo que realmente pode fazer. Descanso é uma escolha inteligente e espiritual ao mesmo tempo. É confiar que Deus trabalha enquanto você confia. O Espírito Santo age exatamente nesse ponto de entrega. Quando você diz, eu não consigo sozinho, ele entra como auxílio real. Ele fortalece por dentro. Ele reorganiza prioridades. Ele mostra que algumas batalhas precisam ser entregues, não administradas. Talvez você esteja lutando contra situações que só Deus pode transformar. Tentando convencer, pressionar, resolver. E quanto mais insiste, mais se cansa. Jesus convida você a mudar de posição. Em vez de lutar em todas as frentes, aproximar-se dele. Em vez de carregar o peso inteiro, dividir com ele. Descanso não é negligência. Não é abandonar responsabilidades. É reconhecer limites humanos e confiar na intervenção divina. Quando você descansa em Cristo, você não se torna passivo. Você se torna fortalecido. A mente desacelera. O coração se estabiliza. A ansiedade perde força. E existe algo poderoso nesse descanso. Quando um membro da família aprende a descansar em Deus, ele muda a atmosfera do lar. A tensão diminui. A reação impulsiva é substituída por serenidade. O Espírito Santo encontra espaço para agir porque você deixou de tentar ocupar todos os espaços. Talvez o maior milagre que sua casa precisa começar não seja externo, mas interno. Um coração descansado. Uma mente alinhada com a promessa de que Deus está no controle. Quando você descansa, você declara confiança. E confiança abre portas espirituais. Mas existe algo que muitas vezes impede esse descanso. Algo que fecha a porta antes mesmo de Cristo entrar plenamente. E é sobre isso que precisamos falar agora. Existe algo que pode impedir Jesus de agir com liberdade dentro de uma casa. Não é falta de poder da parte dele. É resistência da nossa parte. A porta que Apocalipse 3:20 menciona pode estar sendo mantida fechada por dentro. E a pergunta precisa ser feita com honestidade. O que está impedindo a entrada plena de Cristo no seu lar? Talvez seja orgulho, a dificuldade de admitir erros, a necessidade constante de estar certo. O orgulho cria muros invisíveis. Ele impede pedidos de perdão. Ele bloqueia reconciliações. E enquanto o orgulho governa, a paz não encontra espaço. Jesus não arromba portas. Ele bate.
Ele respeita decisões. Mas onde há humildade, ele entra com autoridade. Talvez seja falta de perdão, mágoas antigas guardadas como justificativa para a frieza atual. O problema é que o ressentimento não afeta apenas quem errou. Ele envenena quem guarda. O Espírito Santo trabalha revelando essas áreas ocultas. Ele mostra onde a ferida ainda está aberta. Não para expor, mas para curar. Existe também a ausência de oração conjunta. A casa pode ter rotina, compromissos, responsabilidades, mas se não há momentos de busca a Deus, o ambiente espiritual enfraquece. Uma família que não ora junta começa a depender apenas da própria força, e força humana é limitada. Talvez o impedimento seja medo. Medo de mudar, medo de ceder, medo de confiar novamente. O medo cria controle excessivo, e controle excessivo sufoca relacionamentos. Jesus convida você a substituir o medo pela fé. Fé não é ignorar riscos, é confiar que Deus é maior que eles. Existe um princípio racional aqui. Toda porta fechada exige uma decisão consciente para ser aberta. Não é automática. Você precisa escolher. Se há orgulho, escolha humildade. Se há mágoa, escolha liberar perdão. Se há distância espiritual, escolha aproximar-se novamente. O Espírito Santo atua convencendo. Ele não acusa para destruir. Ele revela para restaurar. Talvez enquanto você escuta, ele já esteja mostrando algo específico. Uma conversa que precisa acontecer. Uma atitude que precisa ser revista. Uma palavra que precisa ser retirada do coração. Jesus deseja entrar plenamente, mas ele não compartilha o trono com o ego. Quando você decide abrir mão da necessidade de controlar tudo, você cria espaço para a ação divina. Deus Pai não impõe domínio sobre um coração resistente. Ele governa onde há entrega. Talvez você esteja esperando que outra pessoa mude primeiro, mas a transformação começa quando alguém decide abrir a porta. E essa pessoa pode ser você. A pergunta não é se Cristo quer entrar. A pergunta é se você está disposto a remover o que impede a entrada. Quando o obstáculo é identificado, o próximo passo é simples e poderoso. Não é ritual complexo, não é fórmula difícil. É um convite sincero, uma palavra direta. E é sobre esse convite que vamos falar agora. A visita de Jesus começa com um convite. Não é um protocolo complicado. Não exige palavras elaboradas. Não depende de cenário perfeito. Começa com uma decisão interna e uma frase simples, mas carregada de peso espiritual. Entra. Uma palavra curta, uma entrega profunda. Quando você diz entra, você está reconhecendo que precisa de intervenção. Está admitindo que sua força não é suficiente. Está declarando que deseja a presença ativa de Cristo governando sua casa. Essa palavra rompe o orgulho. Ela abre espaço. Ela sinaliza humildade diante de Deus. Talvez você tenha passado anos tentando organizar tudo sozinho, tomando decisões baseadas apenas na lógica, na experiência, na tentativa e erro. Mas existe um momento em que a razão precisa se render à soberania divina. Não é abandonar a inteligência, é reconhecer seus limites. Entra é a palavra de quem entende que precisa de ajuda. Existe outra palavra que transforma o ambiente. Fica. Não queremos apenas uma visita momentânea. Não queremos apenas um alívio temporário. Queremos permanência. Quando você diz fica, você está convidando Jesus para habitar, não apenas passar. Está declarando que ele é bem-vindo no cotidiano, nas decisões, nas conversas difíceis. E existe ainda uma terceira expressão que carrega profundidade. Cuida da minha casa. Essa frase transfere responsabilidade. Você reconhece que Deus Pai é o verdadeiro edificador, como diz o Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Ao pedir que Ele cuide, você está entregando o que não consegue sustentar sozinho. Essas palavras parecem simples, mas têm força espiritual. O céu responde à entrega sincera. Jesus não ignora um coração que se abre. O Espírito Santo se move onde há disposição verdadeira. Ele começa a reorganizar pensamentos, ajustar sentimentos, restaurar conexões.
Talvez você esteja esperando uma mudança complexa, mas a transformação começa com um convite direto. Não é preciso discurso longo, é preciso verdade. Quando alguém na família decide dizer "entra", algo começa a se mover no invisível. Existe aqui um princípio claro. Toda relação saudável começa com abertura. Se você não abre a porta, ninguém entra. Com Cristo é semelhante. Ele respeita a sua decisão. Mas quando você abre, ele assume posição de Senhor. Ele não entra para ser coadjuvante. Ele entra para governar com amor. Imagine sua casa com Jesus não apenas como lembrança, mas como presença ativa, participando das decisões, inspirando palavras, trazendo equilíbrio. O convite que você faz hoje pode redefinir o futuro do seu lar. E quando esse convite é sincero, o Espírito Santo não demora. Ele entra como consolador. Ele começa a agir onde havia desordem. E é sobre essa atuação amorosa e prática do Espírito dentro da família que precisamos falar agora. O Espírito Santo não é uma ideia abstrata. Ele é presença real. Ele é pessoa divina atuando dentro da sua casa. Em João 14,16, Jesus promete enviar o Consolador. Consolador significa aquele que fica ao lado para ajudar. Não é alguém distante. É alguém que se aproxima no momento da fragilidade. Talvez sua família esteja precisando exatamente disso. Não apenas de regras, não apenas de decisões firmes, mas de consolo. Existem feridas que não aparecem em discussões abertas. Estão escondidas atrás de comportamentos defensivos. O Espírito Santo alcança essas áreas invisíveis. Ele organiza o caos interno. Quando pensamentos estão confusos, ele traz clareza. Quando emoções estão intensas, ele traz equilíbrio. Quando palavras foram ditas de forma precipitada, ele convence o coração a corrigir. Essa atuação é silenciosa, mas profunda. Você pode perceber a ação do Espírito quando começa a sentir vontade de agir diferente. Quando surge um desejo inesperado de pedir perdão. Quando uma irritação que parecia constante perde força. Isso não é apenas maturidade humana. É atuação espiritual. Existe uma lógica espiritual que conversa com a razão. Se a desordem começa no interior, a restauração também começa ali. O Espírito Santo trabalha primeiro dentro, para depois refletir fora. Ele não força comportamentos externos. Ele transforma motivações internas. Talvez alguém na sua casa esteja endurecido, frio, distante. Mas você não precisa convencer essa pessoa sozinho. O Espírito Santo sabe tocar onde ninguém mais alcança. Ele fala no silêncio. Ele age na consciência. Ele revela verdades que mudam atitudes. O Consolador também fortalece você. Porque restaurar uma família exige resistência emocional. Exige paciência. Exige constância. E essa força não vem apenas da determinação humana. Vem da presença contínua do Espírito. Quando ele habita em um lar, o ambiente espiritual se fortalece. As decisões passam a ser tomadas com mais discernimento. As palavras são escolhidas com mais cuidado. A sensibilidade aumenta. O amor deixa de ser apenas sentimento e se torna prática. Talvez você precise parar de tentar ser o Espírito Santo dentro da sua casa. Não é sua função convencer, transformar e controlar todos. Sua parte é abrir espaço. A parte dele é agir com poder e sabedoria. Quando o Espírito Santo encontra liberdade para atuar, o ambiente começa a mudar de dentro para fora. Mas além do consolo e da organização interna, existe também proteção e estrutura, e isso nos leva à atuação amorosa do Pai sobre o lar. Deus Pai não é apenas criador distante, ele é protetor ativo do lar. O Salmo 127:1 declara uma verdade que atravessa séculos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Existe aqui um princípio claro e racional. Esforço humano sem direção divina produz desgaste, não estabilidade. Talvez você esteja trabalhando duro pela sua família, sustentando financeiramente, organizando responsabilidades, tentando manter tudo funcionando, mas por dentro sente que algo ainda está vulnerável. Como se, apesar do esforço,
a segurança não fosse completa. Isso acontece quando a estrutura externa não está alinhada com a proteção espiritual. Deus Pai edifica. Isso significa que Ele constrói fundamentos. Ele estabelece valores. Ele fortalece aquilo que sustenta o relacionamento quando as emoções oscilam. Uma casa edificada por Deus não é perfeita, mas é firme. Ela pode enfrentar ventos, mas não desmorona facilmente. Existe também a promessa de guarda. Guardar significa vigiar, proteger contra ataques invisíveis. Nem toda ameaça à família é visível. Existem influências, pensamentos, pressões externas que tentam enfraquecer a unidade do lar. O pai age como sentinela espiritual. Ele coloca limites no que pode atingir sua casa quando ele é reconhecido como Senhor. Talvez você esteja vivendo em estado de alerta constante, tentando antecipar problemas, tentando evitar conflitos futuros. Essa postura cansa, porque você assume uma função que pertence a Deus. Quando você entende que o Pai guarda, você aprende a confiar. Não é descuido. É fé consciente. Existe um equilíbrio profundo aqui. Você faz sua parte com responsabilidade, mas reconhece que a sustentação final não depende apenas de você. Depende de Deus. Isso tira um peso invisível dos seus ombros, porque você entende que não é o único responsável pela estabilidade do lar. Quando Deus Pai edifica, Ele trabalha nas bases. Ele restaura princípios esquecidos. Ele fortalece o compromisso. Ele reacende o senso de propósito familiar. Uma casa não é apenas paredes. É aliança. É valores compartilhados. É direção espiritual. Talvez sua família tenha se distanciado de fundamentos que antes eram importantes. A oração em conjunto. A leitura da palavra. Conversas sobre fé. Quando o pai volta a ser o centro da construção, esses pilares são restaurados. E quando ele guarda, você percebe que há uma paz diferente. Não é ingenuidade. É confiança. Você sabe que existe proteção além daquilo que seus olhos conseguem ver. Isso fortalece seu coração e muda sua forma de reagir às dificuldades. Mas existe uma imagem ainda mais profunda sobre a presença de Cristo dentro do lar. Não apenas como visitante, não apenas como protetor, mas como centro vivo da comunhão familiar. E é sobre isso que vamos falar agora. Existe um lugar dentro da casa que revela muito sobre a saúde da família. A mesa. É ao redor dela que decisões são compartilhadas, histórias são contadas, conflitos aparecem, reconciliações podem acontecer. A mesa não é apenas um móvel. Ela representa comunhão, representa encontro, representa a exposição do que está no coração. Em Lucas 24, quando Jesus está com os discípulos a caminho de Emaús, o reconhecimento pleno acontece quando ele se senta à mesa e parte o pão. Não foi apenas no caminho da explicação teórica. Foi no momento da comunhão prática. Quando ele assume o centro da mesa, os olhos se abrem. Talvez sua casa tenha uma mesa, mas não tenha presença. Pessoas comem juntas, mas cada uma está distante por dentro. A tecnologia ocupa espaço. O cansaço interrompe conversas. O diálogo profundo é substituído por respostas rápidas. A mesa deixa de ser altar e se torna apenas rotina. Quando Jesus está no centro da mesa, algo muda. A comunhão deixa de ser superficial. As palavras ganham peso. O respeito volta a ser percebido. Porque a presença dele lembra a todos que aquela casa não é apenas um espaço físico. É um ambiente espiritual. Existe uma lógica profunda aqui. Aquilo que ocupa o centro define a cultura do ambiente. Se o centro da mesa é ocupado por distrações, a conexão enfraquece. Se o centro é ocupado por Cristo, a unidade se fortalece. Não é misticismo. É princípio espiritual aplicado à prática diária. Imagine sua família separando um momento simples para reconhecer a presença de Jesus antes das refeições. Uma oração breve, mas sincera. Um agradecimento consciente. Isso reposiciona o coração. Isso lembra que Deus é a fonte. Isso cria um ciclo de gratidão que reduz tensões. Quando Cristo parte o pão simbolicamente na sua casa, ele ensina entrega. Ele ensina serviço.
Ele ensina humildade. A mesa se torna lugar de reconciliação. Palavras que estavam presas encontram espaço. Pedidos de perdão se tornam possíveis. O Espírito Santo age nesses momentos simples. Ele suaviza o tom da conversa. Ele inspira palavras certas. Ele toca corações enquanto ninguém percebe. Muitas restaurações começam em ambientes comuns, não em grandes eventos. Talvez sua família precise recuperar a mesa como altar doméstico. Não altar de formalidade religiosa, mas de presença real. Onde Cristo é lembrado. Onde a fé é praticada de forma natural. Onde a comunhão é valorizada. Quando Jesus ocupa o centro da mesa, a casa começa a respirar diferente. O ambiente se torna mais leve. A unidade se fortalece. Mas é importante lembrar que existe uma batalha invisível contra essa unidade. E precisamos falar sobre essa guerra espiritual que tenta atingir o lar. Existe uma dimensão da realidade que nem sempre é percebida, mas influencia diretamente o que acontece dentro da sua casa. Efésios 6:12 declara que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Isso significa que nem todo conflito familiar tem origem apenas em diferenças de personalidade. Existe uma batalha invisível tentando enfraquecer a unidade do lar. Talvez você tenha interpretado certas situações apenas como incompatibilidade. Temperamentos fortes, estresse acumulado, pressões externas. Tudo isso é real. Mas por trás de muitas tensões existe uma tentativa de divisão, porque quando uma família se mantém unida em Cristo, ela se torna espiritualmente forte. O inimigo não precisa destruir uma casa de uma vez. Ele trabalha com pequenas rachaduras, pequenas ofensas não resolvidas, pequenas mentiras aceitas, pequenas distrações que afastam a família da presença de Deus. Quando essas rachaduras se acumulam, a estrutura começa a enfraquecer. Mas existe uma verdade que precisa ser afirmada com autoridade. Jesus entra na batalha. Ele não observa de longe enquanto sua família é pressionada. Ele é Senhor sobre toda a autoridade espiritual. Quando ele assume o centro do lar, a guerra invisível encontra resistência. Isso muda sua perspectiva. Em vez de enxergar o outro como adversário, você começa a entender que o verdadeiro combate é espiritual. Isso reduz acusações e aumenta a vigilância espiritual. Você passa a orar mais do que discutir, a buscar discernimento mais do que provar razão. Deus Pai não abandona sua casa no meio dessa guerra. Ele é escudo. Ele estabelece limites no mundo espiritual. O Espírito Santo fortalece você por dentro, dando sabedoria para reagir com maturidade e firmeza. Existe também um princípio racional aqui. Se você luta contra a pessoa errada, você perde energia. Se você identifica a origem correta do problema, você direciona sua força de forma estratégica. A oração se torna arma. A fé se torna escudo. A palavra se torna fundamento. Talvez sua família tenha sido alvo de ataques sutis. Desânimo espiritual. Falta de interesse pela oração. Irritação constante. Essas coisas não são apenas emocionais. Muitas vezes são sinais de batalha espiritual. E a resposta não é medo, é posicionamento. Quando Cristo é reconhecido como Senhor da casa, ele estabelece autoridade espiritual no ambiente. A presença dele cria limites. A atmosfera muda. O que antes parecia confuso começa a ganhar clareza. Você não está desamparado nessa luta. Existe poder disponível. Existe proteção ativa. Existe intervenção divina quando a família decide se posicionar espiritualmente. E agora que você entende que há uma guerra invisível, é hora de declarar algo visível. Uma afirmação clara sobre quem governa sua casa. Porque declarações conscientes têm peso espiritual. Existe um momento em que a fé deixa de ser apenas sentimento interno e se torna declaração consciente. A Bíblia mostra repetidas vezes que aquilo que é declarado com convicção espiritual estabelece direção. Não é magia nas palavras. É alinhamento do coração com a verdade de Deus. Talvez sua casa tenha sido marcada por palavras negativas ao longo do tempo. Frases ditas no calor do momento, declarações de fracasso, sentenças de desânimo. Palavras constroem ambientes. Se negativas foram repetidas,
O ambiente absorveu esse peso. Agora é hora de mudar o que está sendo afirmado. Quando você declara, minha casa pertence a Jesus, você está fazendo mais do que uma frase bonita. Você está estabelecendo governo espiritual. Está reconhecendo autoridade superior sobre aquele espaço. Está dizendo que decisões, valores e atitudes precisam se alinhar com Cristo. Existe um princípio claro aqui. Toda estrutura precisa de liderança definida. Se Jesus não é reconhecido como Senhor, algo ou alguém ocupará esse lugar. Pode ser o ego, pode ser o medo, pode ser a rotina. Mas quando você declara que sua casa pertence a Ele, você reposiciona o centro. Essa declaração também é um ato de responsabilidade. Você está assumindo que deseja viver de acordo com essa verdade. Não é apenas pedir proteção, é aceitar direção. É permitir que o Espírito Santo conduza escolhas. Talvez você nunca tenha feito essa afirmação de forma consciente. Talvez sua fé esteja presente, mas nunca foi verbalizada como decisão coletiva. Existe poder quando você fala aquilo que decide viver. A declaração fortalece o compromisso. Enquanto você escuta agora, repita dentro de você com sinceridade. Minha casa pertence a Jesus. Sinta o peso dessa afirmação. Não é imposição, é entrega, é confiança. É reconhecimento de que o melhor governo para o seu lar é o governo de Cristo. Quando essa verdade é assumida, algo muda no invisível. O ambiente espiritual se alinha. O Espírito Santo encontra base legal para agir com mais liberdade. Deus Pai é reconhecido como edificador e guardião. Talvez nem todos na sua casa estejam no mesmo nível de fé, mas alguém precisa começar. E quando alguém começa com convicção, a influência espiritual se espalha. A decisão de um pode impactar muitos. Agora que você declarou o pertencimento, o próximo passo é preparar o coração para um momento mais profundo. Antes da oração profética final, é necessário silenciar o interior, porque Deus fala mais claramente quando o coração está quieto. Agora é necessário diminuir o ritmo. Antes de qualquer palavra profética ser liberada, o coração precisa se aquietar. Muitas vezes queremos que Deus fale, mas nossa mente continua acelerada. Pensamentos cruzados, lembranças recentes, preocupações futuras. Um ambiente interno agitado não consegue perceber a voz suave do Espírito. A Bíblia diz no Salmo 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existe uma ordem clara aqui. Primeiro aquietar, depois reconhecer. O conhecimento profundo de quem Deus é nasce no silêncio consciente. Não é ausência de som externo apenas. É redução do ruído interno. Respire profundamente agora, não como exercício vazio, mas como ato espiritual. Ao inspirar, reconheça que Deus está presente. Ao expirar, entregue a Ele a atenção acumulada. Isso não é técnica humana isolada. É preparação do coração para receber direção. Talvez você esteja carregando imagens das discussões recentes. Talvez esteja lembrando palavras que feriram. Coloque tudo isso diante de Deus neste momento. Não analise. Não justifique. Apenas apresente. O Espírito Santo trabalha melhor quando você não está tentando controlar cada pensamento. Coloque a mão sobre o seu coração, se possível. Sinta os batimentos. Isso lembra que você está vivo. E se você está vivo, há possibilidade de restauração. Enquanto sua mente desacelera, permita que a presença de Deus ocupe espaço. O silêncio não é vazio. Ele é terreno fértil para a revelação. Muitas respostas não vêm no meio da agitação, mas no espaço de quietude. O Pai fala com clareza quando o coração está disposto a ouvir. Talvez você esteja acostumado a reagir rapidamente, a responder sem refletir. Este momento é diferente. É pausa consciente. É reconhecer que antes de transformar o ambiente externo, Deus deseja alinhar o interior. Permaneça alguns segundos em quietude intencional. Deixe que o Espírito Santo revele o que precisa ser entregue. Talvez um medo específico, talvez uma preocupação concreta, talvez uma mágoa ainda ativa. Esse preparo não é formalidade. Ele cria sensibilidade espiritual. E quando o coração está sensível, a oração profética não é apenas ouvida,
ela é recebida, porque agora estamos entrando no momento decisivo. O momento em que declararemos com autoridade e entrega a visita ativa de Jesus sobre sua família. Agora imagine, com consciência e fé, que Jesus está entrando na sua casa. Não como figura simbólica, não como lembrança religiosa, mas como Senhor vivo e presente. Assim como declarou em Apocalipse 3:20, Ele não apenas bateu, você abriu. E agora Ele atravessa a porta. Visualize Ele entrando na sala onde tantas conversas aconteceram. Ele não entra para acusar, Ele entra para restaurar. A presença dele desloca a tensão. Onde havia peso, começa a surgir leveza. Onde havia frieza, algo começa a aquecer novamente. O Espírito Santo percorre cada ambiente. Ele toca memórias que estavam feridas. Ele visita o quarto onde lágrimas foram derramadas em silêncio. Ele alcança a cozinha onde discussões começaram por coisas pequenas, mas escondiam dores maiores. Nada fica oculto diante da presença de Deus, mas nada é tratado com dureza. Tudo é tratado com verdade e amor. Deus Pai observa essa casa não como juiz distante, mas como edificador comprometido. Ele começa a fortalecer estruturas internas. Valores que estavam enfraquecidos são reforçados. Compromissos esquecidos são lembrados. A identidade espiritual da família começa a ser restaurada. Talvez você esteja sentindo algo diferente agora. Uma paz mais firme. Uma esperança mais concreta. Isso acontece quando a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Jesus não é apenas citado. Ele é convidado. Ele é reconhecido. Imagine ele tocando exatamente na área que você identificou como mais sensível. Aquele relacionamento específico. Aquela preocupação constante. Aquela insegurança que você carrega. O toque dele não é superficial. Ele alcança a raiz. Esse momento não é imaginação vazia. É exercício de fé consciente. Você está alinhando sua mente com a promessa de que Cristo entra onde é convidado. E quando ele entra, ele assume governo. Permita que essa cena espiritual se torne real dentro de você. Porque o que começa no invisível se manifesta no visível. O que é alinhado no coração reflete no comportamento. Agora estamos prontos para declarar, com palavras claras e autoridade espiritual, a oração profética sobre sua família. Este é o momento mais importante. Abra seu coração completamente. Senhor Jesus Cristo, neste momento eu reconheço tua presença real dentro da minha casa. Assim como entraste na casa de Zaqueu e transformaste o coração dele, entra agora com autoridade e amor no meu lar. Eu não te convido como visitante passageiro, eu te reconheço como Senhor. Onde existe febre emocional, como na casa de Pedro, toca agora e remove toda a ansiedade, toda a irritação constante, toda a tensão acumulada. Que aquilo que estava inflamado seja acalmado pelo teu poder. Que a paz que prometeste em João 14:27 ocupe cada ambiente. Onde disseram que está morto, como na casa de Jairo, entra e libera vida. Se existem sonhos familiares enfraquecidos, restaura. Se existe amor esfriado, reacende. Se a fé foi abalada, fortalece agora. Tu tens autoridade sobre aquilo que parecia encerrado. Espírito Santo, Consolador prometido, percorre cada cômodo desta casa. Toca cada pessoa pelo nome. Convence onde houver orgulho. Cura onde houver mágoa. Revela onde houver confusão. Organiza pensamentos. Alinha emoções. Restaura conversas. Pai amado, conforme o Salmo 127:1, edifica este lar. Se o Senhor não edificar, todo esforço é vazio. Por isso entrego a Ti a estrutura da minha família. Guarda esta casa de toda influência maligna. Coloca Teus anjos ao redor. Estabelece limites espirituais contra toda tentativa de divisão. Declaro agora, com consciência e fé, minha casa pertence a Jesus. Declaro que Cristo é o centro da nossa mesa, das nossas decisões e das nossas palavras. Declaro que a paz governa onde antes havia conflito. Declaro descanso sobre cada coração cansado, conforme Mateus 11:28. Se houve palavras negativas liberadas no passado, eu as substituo por palavras de vida.
Se houve declarações de fracasso, eu estabeleço promessa de restauração. Onde houve distanciamento, que haja reconciliação. Onde houve silêncio doloroso, que haja diálogo restaurado. Jesus, permanece. Não queremos apenas um momento emocional. Queremos habitação contínua. Governa esta casa hoje e nos próximos dias. Que cada decisão reflita tua direção. Que cada atitude revele teu caráter. Eu entrego o controle. Eu entrego o medo. Eu entrego a necessidade de ter razão. Confio que o Senhor está trabalhando mesmo onde meus olhos não alcançam. Confio que o que começou no invisível se manifestará no visível. Em teu nome poderoso, eu declaro restauração, proteção, unidade e paz sobre minha família. Amém. Permaneça alguns instantes depois dessa oração. Não desligue agora. Existe algo importante acontecendo no silêncio após a declaração. Muitas vezes buscamos a emoção da oração, mas ignoramos o compromisso que vem depois dela. A visita de Jesus não termina quando as palavras acabam. Ela começa a se manifestar nas escolhas diárias. Talvez você tenha sentido paz, talvez tenha sentido apenas um leve alívio, talvez ainda esteja esperando uma confirmação maior. Independentemente da sensação, a decisão foi tomada. Você abriu a porta. Você declarou pertencimento. Agora a transformação precisa ser cultivada. A presença de Cristo na casa se fortalece com práticas simples e constantes. Pequenos momentos de oração em família. Um versículo lido juntos. Uma conversa conduzida com mais paciência. Não são grandes eventos que sustentam a mudança. São decisões diárias alinhadas com aquilo que você acabou de declarar. Lembre-se do princípio racional que atravessa toda esta mensagem: causa e efeito. Se você muda a postura espiritual, os efeitos começam a aparecer no ambiente. Talvez não de forma imediata em todos os detalhes, mas progressivamente. O Espírito Santo trabalha com profundidade, não apenas com superficialidade. Se houver resistência de alguém da sua família, não desanime. Continue firme. O que foi iniciado no invisível continua sendo desenvolvido. Você não precisa convencer todos pela força. Sua constância será testemunho. Sua paz será influência. Sua fé será referência. Guarde esta oração. Retorne a ela quando sentir que o ambiente precisa ser realinhado. Transforme este momento em hábito espiritual. Porque casas fortes não são construídas em um único dia, são edificadas com perseverança, fé e dependência contínua de Deus. Hoje você não apenas assistiu a um conteúdo, você tomou uma decisão espiritual. E decisões espirituais têm consequências eternas e práticas. Se esta oração falou com você, compartilhe com alguém da sua família. Permita que mais pessoas façam essa mesma declaração. Porque quando uma casa se posiciona, ela se torna farol para outras. A presença de Jesus está no seu lar. Confie nisso. Caminhe nisso. Persevere nisso. E observe o que Deus fará nos próximos dias. Se algo mudou dentro de você hoje, não ignore. Muitas transformações começam de forma silenciosa. Uma decisão interna. Uma nova postura. Um olhar diferente para a mesma situação. O céu responde a decisões sinceras, mesmo quando ainda não há sinais visíveis imediatos. Talvez amanhã você acorde e ainda precise lidar com desafios, conversas pendentes, ajustes necessários. Mas haverá uma diferença essencial. Você não estará enfrentando isso sozinho. A presença que foi convidada permanece quando é honrada. Lembre-se do que foi estabelecido. Jesus entrou. O Espírito Santo começou a organizar o interior. O Pai assumiu a edificação e a guarda. Essa não é uma afirmação emocional. É um posicionamento espiritual consciente. Nos próximos dias, observe pequenos sinais. Um diálogo que flui melhor. Uma reação mais equilibrada. Uma oportunidade inesperada de reconciliação. Muitas vezes o milagre não é barulhento. Ele é consistente. Ele é progressivo. Ele é construído no cotidiano. Se houver recaídas, não desista. Não conclua que nada aconteceu. Processos espirituais exigem perseverança.
Continue declarando que sua casa pertence a Jesus. Continue colocando Cristo no centro da mesa. Continue buscando momentos de quietude para ouvir o Espírito Santo. Existe algo poderoso quando uma família decide romper ciclos antigos. Você pode estar iniciando um novo padrão que impactará não apenas o presente, mas as próximas gerações. Casas edificadas em Deus deixam herança espiritual. Confie no que foi plantado hoje. Confie que o invisível está sendo alinhado. Confie que o que parecia desorganizado está sendo tratado pela raiz. O Senhor não inicia a restauração para abandonar no meio do caminho. Mantenha essa oração como parte da sua rotina. Retorne a este momento sempre que sentir necessidade, porque a visita de Jesus não é evento isolado, é início de uma nova fase. Permaneça firme, permaneça consciente, permaneça dependente e permita que a paz e o descanso prometidos se tornem realidade contínua na sua casa. Se você chegou até aqui, existe algo importante que precisa ser compreendido com maturidade espiritual. A presença de Jesus na sua casa não elimina a responsabilidade pessoal. Ela fortalece responsabilidade. Quando Cristo é reconhecido como Senhor do lar, cada atitude passa a refletir essa escolha. Talvez você esteja esperando que a mudança venha primeiro do outro. Mas muitas vezes Deus começa por quem decidiu ouvir. A transformação coletiva nasce da decisão individual. Se você foi tocado hoje, então você se torna ponto de equilíbrio dentro da sua casa. Lembre-se do princípio que percorreu toda essa jornada. Jesus entra com um propósito. Ele transforma o ambiente. Ele cura o que estava adoecido. Ele ressuscita o que parecia morto. Ele restaura a comunicação. Ele estabelece paz. Ele oferece descanso. Ele confronta o que impede crescimento. Ele envia o Espírito Santo como consolador. Ele edifica através do Pai. Ele assume o centro da mesa. Ele luta a batalha invisível. Ele honra a declaração consciente. Agora a continuidade depende de constância. Fé não é apenas sentir, é praticar. É escolher responder diferente quando a antiga reação tenta voltar. É escolher orar quando o impulso seria discutir. É escolher confiar quando o medo tenta assumir o controle. Você pode transformar este momento em marco espiritual da sua casa. Um antes e depois. Não porque tudo ficou perfeito de uma hora para outra, mas porque uma decisão foi tomada. Jesus governa aqui. Se alguém perguntar o que mudou, talvez você nem saiba explicar com palavras exatas, mas saberá dizer que existe mais paz, mais consciência, mais presença de Deus. Permaneça firme nessa escolha. Continue convidando. Continue declarando. Continue permitindo que o Espírito Santo conduza suas atitudes. Porque quando uma família é entregue a Cristo, o futuro deixa de ser apenas expectativa humana e passa a ser construção divina. A visita começou. Agora viva de acordo com ela.